Vamos à capital federal, vamos conversar com a Tayane Mello, que está aqui com a gente desde ontem já nessa cobertura, né, Tayane, acompanhando bem de perto os desdobramentos dessa explosão na Praça dos Três Poderes. Consigo observar nas imagens que você continua aí na região, muito embora haja um isolamento, não é possível se aproximar de todas as áreas ainda. Que informações novas você pode trazer aqui para os ouvintes da Band News FM e para os assinantes da Band News TV? Boa tarde. Claro, Renan, já começo inclusive trazendo informações exatamente sobre essa área de isolamento e de como que está o movimento aqui nessa tarde de quinta-feira. Uma ótima tarde a você e a todo mundo que está acompanhando a nossa programação. De fato, estava fechado aqui toda essa área, né? As vias estavam fechadas, a praça, enfim, ninguém podia se aproximar, né, do prédio do Supremo Tribunal Federal, que foi onde aconteceu, né, ali na frente aconteceu todo essa tragédia, né, ontem aqui que assustou todos os moradores do Distrito Federal, também todo o Brasil. Então, hoje já está tudo liberado, agora que atrás de mim a gente já pode ver, trânsito está normal, as pessoas estão circulando na Praça dos Três Poderes, somente mais próximo ao principal prédio do Supremo Tribunal Federal é que a Polícia Militar ainda está fazendo cerco, né, a segurança lá do local. Renan, o corpo foi retirado do local cerca de 13 horas depois de tudo que aconteceu, isso porque ainda tinham explosivos no corpo, então a polícia, o BOP, enfim, todo mundo trabalhou em conjunto para evitar mais explosões. Então, depois que a polícia se certificou de que não havia mais nenhum risco, o IML foi liberado para comparecer ao local e encaminhar o corpo. Então, depois disso, a perícia fez o trabalho também, enfim, e já tivemos coletiva de imprensa, como vocês estavam falando agora na escalada, né? O Andrei Rodrigues, o diretor-geral da Polícia Federal, já adiantou algumas linhas de investigação. Ele disse que a PF está trabalhando com 2 linhas de investigação, a de ação terrorista e a de tentativa violenta de abolição do Estado Democrático de Direito. Os policiais também estão apurando se esse homem agiu sozinho, como uma espécie de lobo solitário, de acordo com as palavras da polícia, ou se ele contou com incentivo e apoio financeiro, por exemplo, de grupos extremistas. Então, as primeiras medidas de investigação estão apontando que o Francisco Vanderlei mantinha um grande número de explosivos em uma casa alugada por ele em Ceilândia, aqui no Distrito Federal, uma cidade aqui do DF, e apontam também que o porta-malas do veículo do chaveiro também estava repleto de artefatos de bombas caseiras, né, e explodiu na ação também da quarta-feira. Lembrando que primeiro explodiu o carro e logo depois explodiu aqui com o Francisco Vanderlei na Praça dos Três Poderes. Além disso, a PF também apurou que ele alugou um trailer aqui perto do STF, o trailer que estava estacionado aqui perto do STF com mais bombas, né, materiais explosivos e também celular, e está sendo periciado então, né, esse telefone pelos investigadores. E além aqui da atuação da PF aqui em Brasília, a PF também está atuando lá em Santa Catarina, na cidade do Rio do Sul, que é a cidade natal do Francisco Vanderlei. Então, a PF fazendo essa força-tarefa Brasília-Santa Catarina para conseguir fechar uma linha de investigação. Outro ponto importante para a gente ressaltar, Renan, é o funcionamento dos órgãos, né, dos 3 poderes da República nessa quinta-feira. Até ontem à noite, o STF tinha decidido suspender as sessões, suspender as votações, enfim, todo o trabalho na Suprema Corte, mas agora de manhã STF já decidiu retomar a sessão dessa tarde de quinta-feira. A Câmara dos Deputados também decidiu retomar as atividades e o Palácio do Planalto, que as atividades com o presidente Lula seguem normais desde o período da manhã. O presidente está cumprindo uma agenda aqui no Planalto, está recebendo embaixadores, enfim. A situação aqui agora é de total normalidade, total tranquilidade. E os ministros, alguns ministros já se manifestaram com relação a esse caso. Inclusive o ministro Alexandre de Moraes, que seria de fato o alvo, né, de toda essa ação criminosa, ele falou que isso não foi um fato isolado e a gente tem essa fala do ministro. Vamos ouvir. O que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto. É um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente, contra a autonomia do Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, não só como instituição,
mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal e as famílias, os familiares de cada um dos ministros. Mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, também se manifestou, disse que a democracia brasileira não vai ser abalada por conta de atos como esse. Vamos ouvir um trecho da ministra. Nós, servidores, servidoras, especialmente da Justiça Constitucional e Eleitoral, compete dar continuidade às nossas funções para a preservação da necessária democracia brasileira, que não se abala diante de qualquer ato que possa eventualmente atentar ou buscar atentar contra pessoas, instituições ou funções democráticas. A nós, servidoras e servidores do Judiciário, especialmente, como disse, do Judiciário Constitucional e Eleitoral, compete continuar no exercício das nossas funções para que brasileiras e brasileiros continuem a ir dormir sem preocupação, no sentido que há algum vírus que adoeça pessoas, instituições até, ou qualquer forma de atuação, não comprometa, não contamine a saúde democrática das instituições no Brasil, da sociedade brasileira. E, Renan, muita gente se perguntou também se o presidente Lula não iria se manifestar diante desse caso, mas de acordo com informações de fontes aqui do Palácio do Planalto, o presidente Lula está avaliando nesse momento que não é necessário se manifestar, não vai se manifestar, então, espontaneamente. Então, até o momento, são essas as informações que temos. Como eu falei para você, tudo normal aqui na Praça dos Três Poderes, depois de tudo isso que aconteceu, depois que esse susto passou, mas a vida está seguindo normal aqui na capital federal por enquanto. E lógico que a nossa equipe em Brasília segue atualizando todas as principais informações, agradecendo aqui a Tayane pela participação, pelo detalhamento também das repercussões relacionadas a esse caso grave que a gente segue atualizando. Tayane, obrigada. Vamos voltar com você a qualquer momento, a qualquer nova informação, porque agora a gente segue por aqui com a palavra do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Ele mais cedo deu uma entrevista coletiva, respondeu a pergunta de jornalistas e disse que há, sim, indícios de planejamento a longo prazo na ação realizada em frente à sede do STF em Brasília. Nós separamos alguns trechos dessa fala e você acompanha a partir de agora. Esses grupos extremistas estão ativos e precisam que nós atuemos de maneira enérgica, não só a Polícia Federal, mas todo o sistema de justiça criminal, porque entendemos que esse episódio de ontem não é um fato isolado, mas é conectado com várias outras ações que, inclusive, a Polícia Federal tem investigado agora no período recente. Da mesma maneira, determinei a instauração do inquérito policial, que foi inicialmente feita aqui na Superintendência da Polícia Federal, e o encaminhamento à Suprema Corte, em razão da hipótese ou das hipóteses criminais de atos que atentam contra o Estado Democrático de Direito e também de atos terroristas. Então, nós estamos tratando esse caso sobre essas duas vertentes e, por isso, na nossa unidade de antiterrorismo está atuando diretamente nesse caso. Há indícios de um planejamento de longo prazo. A gente vai agora para a Ceilândia, no Distrito Federal, conversar com o repórter Alex Guzmão, que esteve na casa onde esse homem que fez o atentado morava, onde ele passou essas últimas semanas, esses últimos 2 meses. Alex, suas informações, por favor, bem-vindo aqui ao Entre Nós. Sei que está chovendo bastante por aí, a comunicação está difícil, mas você teve acesso à casa. Que relato você pode fazer para a gente? Boa tarde, Renan. Nós permanecemos aqui em frente à residência onde morava Francisco Vanderlei Luiz, que na noite de quarta-feira detonou 2 explosivos ali na região da Praça dos Três Poderes. Um no estacionamento colado ao anexo 4 da Câmara. O sinal está instável lá, está chovendo bastante desde ontem, uma chuva muito forte
no Distrito Federal, mas as imagens que a equipe do Alex conseguiu fazer mostram essa residência. Eu vou descrever as imagens, os cômodos ali bastante detonados, né, bastante impactados por causa das explosões que aconteceram, um ambiente bastante sujo, área do banheiro, do que parece ser um quarto também, com tudo derrubado, tudo revirado, os móveis, estruturas de madeira, também um colchão é possível ver, há encanamento, tudo revirado. Parte dessas explosões que aconteceram porque havia explosivos dentro da casa e também por parte da ação da Polícia Federal, que revirou assim que o ambiente estava seguro, pôde entrar no espaço. Agora, Renan, a gente segue também trazendo outras autoridades relacionadas a esse trabalho de segurança, de investigação, para ajudar a gente a compreender esse primeiro momento do trabalho de investigação, né? A gente sabe que são muitas as perguntas, como é natural nesse momento, nesse primeiro momento, após uma situação grave como essa. Agora o espaço está aberto para o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, o Sandro Avelar, que em entrevista à Band News FM reconheceu sim que o setor de inteligência não identificou o conteúdo das mensagens publicadas pelo autor das explosões, mas disse que é impossível monitorar tudo o que é compartilhado. Vamos acompanhar. Dê tempo ao tempo agora para poder identificar se já havia algum tipo de monitoramento sendo feito. Agora serve também de alerta para que a gente possa continuar fazendo esse trabalho de monitoramento de pessoas com esse perfil, para que a gente não permita, né, que venha acontecer algo semelhante. Agora, é muito difícil você segurar uma pessoa que, né, sai lá de Santa Catarina para poder fazer um ato com essa dimensão, onde ele acaba cometendo aí o suicídio, né, o autoextermínio. É uma situação difícil, mas a gente tem que procurar monitorar tanto a inteligência das polícias judiciárias quanto dos estados, quanto a Polícia Federal, né, tem meios de fazer esse tipo de levantamento. Nosso contato foi restabelecido lá com Ceilândia, no Distrito Federal. Alex Guzmão está com a gente. Ele teve acesso à casa desse homem que disparou essas bombas na Praça dos Três Poderes. Estava descrevendo aqui para as pessoas, Alex, as imagens que a sua equipe fez de lá de dentro, o local bastante revirado, né? Exatamente. O local onde ele morava é uma espécie de vila onde há meia dúzia de cômodos e ele alugava um desses cômodos, é apenas um cômodo e um banheiro. Estava tudo revirado, como você falou, e as imagens mostram, né, porque a polícia passou a madrugada aqui na residência que fica em Ceilândia, né? Tudo revirado e também com a impressão de que pegou fogo, teve um incêndio. Mas, na realidade, durante a madrugada e durante essas buscas, os policiais encontraram 2 artefatos e eles precisaram ser detonados dentro do próprio imóvel. Então estava tudo revirado. De acordo com os vizinhos, ele aparentava, o Francisco Vanderlei Luiz, ser uma pessoa tranquila, calma. Ele chegou a dar de presente para uma das vizinhas, uma jovem, uma nota de R$1 com uma dedicatória de carinho, porém respeitosa, né? Ele disse para ela guardar essa nota. E todos os moradores estão assustados, né? Incrédulos. Como aquela pessoa doce, gentil, que morava aqui até ontem, almoçava com os vizinhos, como essa pessoa conseguiu tirar a própria vida diante do Supremo Tribunal Federal, detonando um explosivo e também uma outra bomba explodida, detonada dentro do veículo dele, né? Então os moradores só tiveram que deixar as residências na noite passada para que a polícia pudesse fazer esse trabalho de busca, de rescaldo e também de detonação, e eles só puderam retornar às residências no início da manhã. Foi nesse momento que nós, da Band e outras equipes também chegaram para visitar o local, entrar, mostrar como é que estava o cômodo onde ele morava. Passou toda a manhã e aí chegou uma viatura da Polícia Militar, que ainda permanece aqui, e pediu que toda a imprensa saísse para uma nova perícia da Polícia Federal. Os moradores também foram obrigados a deixarem suas casas. Eles tiveram que sair, alegaram que não iriam atrapalhar, mas precisaram sair. Então, neste momento, acontece pelo menos há umas 2 horas, 2h30, o trabalho de perícia técnica da Polícia Federal, que permanece lá no interior do cômodo, onde o Francisco Vanderlei morava. Aqui, do lado de fora, a Polícia Militar preserva esse local.
Eu conversei agora há pouco por telefone com o irmão que mora em Santa Catarina, lá na cidade de Rio do Sol, Rogério Carneiro, ele que é irmão do Francisco Vanderlei. Foi uma conversa por telefone, ele não quis gravar entrevista com vídeo por telefone. Ele disse que estão todos assustados, chocados com essa informação, porque eles nunca imaginavam que o Francisco Vanderlei pudesse ser o autor desses atos lá na Praça dos Três Poderes. Ele me disse que ele estava fora de Rio do Sul cerca de 2, 3 meses. Ele não consegue precisar muito porque ele não tinha muito contato com o irmão recentemente. Mas que ele nunca fez referência a planos, né, de detonar bombas, de fazer um ataque ao Supremo Tribunal Federal, né? Eu conversei também, além do irmão dele, que disse que a família está chocada, incrédula com essa situação, eu conversei também com um dirigente partidário, atualmente que é do Republicanos, lá de Rio do Sol. E na época em que o Francisco Vanderlei Luiz foi candidato à Câmara de Vereadores de Rio do Sol, candidato a vereador, ele era do PL. E esse dirigente partidário era do mesmo partido na época. Ele disse que realmente era uma pessoa tranquila, dócil, gentil, educada e que manifestava uma admiração muito grande pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas palavras desse dirigente partidário, desse dirigente político, o Francisco Vanderlei Luiz, né, achava que as soluções todas passavam para o Brasil, soluções para o Brasil por Jair Bolsonaro. E em contrapartida, em relação ao Supremo Tribunal Federal em específico e ao Judiciário como um todo, ele manifestava muita revolta, né? Isso de acordo com esse dirigente partidário em conversas informais. O irmão dele, voltando a repetir, está incrédulo, assim como toda a família, em estado de choque e aguardando um comunicado das autoridades aqui em Brasília para saber dos trâmites legais, como, por exemplo, o traslado desse corpo aqui da capital federal para o interior de Santa Catarina, lá em Rio do Sol, onde ele morava. Eu conversei também hoje pela manhã com o deputado Jorge Goeten. Ele é do Republicanos, também da mesma cidade, e conhecia bem o Vanderlei, o Francisco Vanderlei Luiz. Disse que, inclusive, o recebeu no ano passado em seu gabinete e repetiu que ele era uma pessoa dócil e gentil. O parlamentar comentou, no entanto, com a nossa reportagem, que ele notou um certo comportamento diferente daquele perfil que ele conhecia. Uma pessoa calma, tranquila assim, mas parece que está passando por um sofrimento. À época, ele tinha se separado da esposa, passado por uma separação conjugal, então ele atribui a esse fato a questão do comportamento dele não ser similar ao perfil que ele conhecia. Neste ano, inclusive, de acordo com o deputado, Francisco Vanderlei Levi esteve novamente no gabinete dele no mês de agosto e conversou com funcionários do gabinete, uma vez que o deputado não estava. E que ele comentou que estava morando em Brasília, mas não disse o motivo e nem, muito menos, que tinha planos de fazer o que acabou fazendo. A gente permanece aqui na frente da residência do Francisco Vanderlei Levi, né, que morreu ontem ao detonar o explosivo na frente do prédio do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal segue no interior do imóvel fazendo as operações de perícia técnica, né, para buscar mais dados que serão somados ao inquérito, tanto da Polícia Federal e há também o inquérito da Polícia Civil. Voltamos a São Paulo. Alex, obrigada, vai se proteger. Qualquer nova informação, né? Você que segue por aí, volta aqui com a gente, tem prioridade total. Um abraço, bom trabalho. Valeu, Alex. E vamos seguindo por aqui, só reforçando um ponto, né, Renan, você viu aí um trabalho de apuração muito intenso, não só no local, por parte do Alex, dessa casa onde morava o Vanderlei, mas também conversando com pessoas ligadas à política, né, que teriam alguma conexão ou mesmo que conheciam, falando do irmão, mas lembrando que a ex-mulher, citada agora há pouco, inclusive pelo Alex, foi dando alguns depoimentos, dizendo que, na verdade, já tinha percebido, ele já tinha sinalizado, inclusive, que gostaria de fazer um atentado contra
contra o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que ele sinalizava esse aspecto, tinha ido a Brasília em outras oportunidades. Ela disse que em alguns momentos chegou a questionar, a confrontar ele diante de algumas pesquisas na internet sobre temas relacionados à possibilidade de uma ação como essa, e ele disse que não faria nada, que não teria até mentido sobre a localização, falando que não estaria em Brasília nesses últimos meses, mas em Minas Gerais, mas que ela, através de amigos, teria recebido a informação de que ele, de fato, estava na capital federal. Lógico, são os primeiros depoimentos, as primeiras informações, e a partir daí a polícia, lógico, vai conseguir desenhar um pouco mais exatamente a cronologia e daqui para frente também como é que ficam a responsabilização de outras pessoas que poderiam ter noção do que aconteceria e notificado às autoridades. Renan? E o Alex citou agora há pouco o ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Eu quero trazer aqui um posicionamento. Bolsonaro fez uma postagem nas redes sociais pedindo pacificação depois desse atentado à sede do STF. O ex-presidente comunicou que lamenta e repudia todo e qualquer ato de violência e que, apesar de ser um fato isolado, segundo ele, é um acontecimento que deve levar à reflexão. Disse ainda que o Brasil deve voltar a cultivar um ambiente adequado para que as diferentes ideias possam ser confrontadas pacificamente e que os argumentos valham mais do que a força. Bolsonaro reforçou ainda a defesa pela democracia, liberdade e diálogo entre todas as forças da nação. O ex-presidente também pediu que líderes de instituições e partidos políticos ajudem a construir esse ambiente.